O próximo ponto é o bom e velho amigo dos cantores, o famoso diafragma. Para alcançar e manter as notas, é necessário ter impulsionamento e controle de ar. E quem faz esse papel é esse cara, diafragma. Você precisa do apoio diafragmático para a sustentação e beleza da nota. Esse apoio não serve só para alcançar determinadas notas, mas também para conseguir sustentar essas notas com beleza. Não adianta você dar um soco ou um empurrão com o diafragma para alcançar uma nota, porque além de alcançar a nota, você tem que se preocupar em manter a sustentação e afinação dessa nota. Muitas pessoas acham que o diafragma é uma espécie de balão dentro da barriga. É um conceito totalmente equivocado. O diafragma é um músculo que fica entre a região do tórax e do abdômen. E quando você enche, né, o pulmão de ar, o diafragma desce, meio que se contraindo, ficando achatado como se fosse uma pizza. E quando você começa a soltar, né, esse ar, na realidade é o diafragma que está subindo e voltando à posição dele, que é a posição de cúpula, que é semelhante a um guarda-chuvas. É ele que impulsiona e empurra o ar do pulmão para sair. Essa impulsão vai fazer com que haja uma quantização do ar que está sendo regida, comandada pelo diafragma. Muita gente se confunde e fica com a ideia de, entre aspas, encher o diafragma pelo fato da barriga crescer quando o pulmão se enche de ar. Mas na verdade o que acontece é que as vísceras são empurradas para frente pelo próprio diafragma, que desce por causa do ar, né, dos pulmões, do ar do pulmão cheio. Inclusive, eu mesmo, vou confessar, me confundi com isso durante muito tempo. Isso é algo normal, beleza, gente? Não tem problema. Mas está esclarecido aí. Para você fortalecer o diafragma, você precisa saber que, como ele é um músculo respiratório, no caso, você precisa fazer movimentos de pressão para baixo e pressão para cima. Ou seja, contração e relaxamento desse músculo. Como se você estivesse exercitando um braço, né, numa academia de musculação. Ele é um músculo. É simples assim. Se você fizer exercício de respiração sai, respiração entra, estará fortalecendo muito mais o diafragma, que é o músculo, né, da respiração. Para trabalhar os dois pontos que eu já abordei, que é respiração e diafragma, é importante que você saiba que exercícios de respiração ou para o diafragma não servem para aquecimento das pregas vocais. Servem apenas para o fortalecimento do diafragma e controle do ar. Para o aquecimento das pregas vocais, é necessário ter vibração nas pregas. Muitas pessoas usam exercícios de trabalho respiratório para aquecimento das pregas. Isso é um grande erro. Por quê? Esses exercícios são apenas para controle do ar e o fortalecimento do diafragma. Por isso são chamados de sons surdos, ou podemos resumir em ruídos. Então o que você precisa entender é que, por exemplo, quando você faz esse som, o diafragma vai para cima e impulsiona esse ar. Quando ele para de impulsionar, ele volta para a posição de repouso dele. Ou seja, esse movimento aqui, ó. E volta, ok? Lembrando que quando ele impulsiona o ar para fora, você precisa manter a estabilidade de saída desse ar. O ar precisa sempre estar quantizado, estabilizado, com a mesma intensidade. Por exemplo, um exemplo de ar quantizado. Ok? Um tufo de ar. Um exemplo de ar não quantizado. Ou seja, eu não enchi o pulmão da forma correta, né? Vamos pensar assim, não peguei a quantidade essencial de ar para a sustentação desse som, desse ruído. Então ele vai ficar o quê? Desquantizado. Isso é muito importante porque isso vai influenciar totalmente em seu canto. É isso que vai acontecer quando você fizer as notas, né, notas mesmo,
notas que precisam estar estabilizadas, e isso tem tudo a ver, é totalmente relacionado com esse controle de ar, com esse som mesmo surdo.